você aqui para cá. Foi? Boa tarde. Cumprimentar aqui os membros da banca, cumprimentar as pessoas presentes. Então, eu vou iniciar a minha exposição sobre o ponto que me toca, o ponto 15, crimes contra a administração pública. A primeira coisa que eu quero expor um pouco aqui com vocês é sobre a metodologia que eu gosto de utilizar para estudar os crimes em espécie. Então, acho que os crimes em espécie, eles apresentam, de certa forma, um desafio, e eu acho que é interessante abordar com os alunos, as alunas, uma análise articulada entre vários campos. Então, primeiro, uma análise dogmática, porque sim, é importante um conhecimento denso da dogmática, inclusive com a possibilidade de dar concretude à parte mais geral da parte do Código Penal e do direito penal. Nessa análise dogmática, eu gosto de uma articulação que converse, dialogue entre doutrina, jurisprudência e também artigos científicos, com trabalhos de reflexão, por exemplo, especificamente sobre determinados elementos do tipo, e que façam, por exemplo, pesquisa empírica e jurisprudência. Então, como eu vou tentar fazer um pouco aqui hoje com vocês. Além disso, eu gosto de uma abordagem que articule uma análise criminológica. Então, vai pensar como articular a análise dogmática e a análise criminológica, fazer uma reflexão crítica sobre os tipos, contextualizadamente, e uma reflexão de política criminal, contextualizando, inclusive, historicamente, as questões e os tipos. Antes da gente adentrar o tema específico da nossa aula, acho que tem alguns conceitos que eu queria só posicionar, porque eu acho que eles são importantes. O primeiro deles é o conceito de criminalização primária, que é o ato ou efeito de sancionar uma lei penal material, como o professor Zaffaroni vai colocar, que incrimina ou permite a punição de certas pessoas. E eu acho importante chamar a atenção que esse processo de criminalização primária, que é a definição de crimes e de penas, é também uma escolha política e também uma escolha seletiva. No momento que você define que condutas serão apenadas ou não, que serão tipificadas ou não, a quantidade de pena que será atribuída àquela conduta, além de eventuais causas de extinção de punibilidade, causas de aumento, causas de diminuição, tudo isso são escolhas políticas. E aí, em relação a isso, eu quero, já para começar a ilustrar um pouco em relação ao nosso tema especificamente, só chamar a atenção para um projeto de lei específico, que está agora tramitando no nosso legislativo, que trata de incluir como crime hediondo o contrabando de cigarros. Então, essa aí inclusive, tem uma característica desse projeto de lei de ser um lobby da indústria de cigarros para enfrentar o que seria, eles estão colocando como um grave problema, do uso de cigarros ilegais pela população, que faz uso de cigarro e tudo mais, e colocando a culpa no excesso de tributação. Então, os cigarros estão sendo excessivamente tributados, por isso eles estão muito caros, e aí as pessoas estão usando cigarros ilegais, e aí é necessário, por um lado, isso é o lobby da indústria de cigarro, transformar o contrabando de cigarro em crime hediondo, e por outro, diminuir a taxação dos cigarros. E aí tem uma série de pesquisas e trabalhos que enfrentam essa argumentação, inclusive colocando a importância da taxação como uma medida de saúde pública. Então, aí só para a gente começar a pensar a partir dos nossos tipos penais mesmo. Além disso, além dessa criminalização primária, que é uma escolha política, existe também o que a gente pode conceituar como criminalização secundária, que é a ação punitiva concreta sobre determinadas pessoas. Essa aí, é mais facilmente percebida por uma orientação seletiva, e que no Brasil é orientada por um critério de seletividade socio-racial, e que é importante chamar a atenção. Então, só para a gente delimitar aqui um pouco algumas questões. Aqui, só para uma organização da aula, para a gente ver conjuntamente como é que essa aula vai ser estruturada. Inicialmente, eu quero fazer uma introdução aos crimes contra a administração pública, então uma visão panorâmica com vocês aí dos tipos, e, a partir disso, conceituar funcionário público, inclusive, não só do ponto de vista de como é que isso aparece na lei, mas também de pensar criticamente conceitos, limites, enfim, como é que isso é colocado aí na prática.
Em seguida, uma contextualização sócio-histórica dos crimes contra a administração pública. Então, pensar e localizar um pouco isso a partir do nosso país, né, da nossa sociedade, concretamente falando. Então, a gente vai ver, né, dentro dessa contextualização sócio-histórica, o lugar, inclusive, né, que o tipo de corrupção ocupa, né, enfim, a importância desse tipo penal especificamente. E aí vamos fazer uma análise dos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e concussão, para, né, entender um pouco esses tipos que geram tanta confusão, não só entre os alunos, mas inclusive confusões jurisprudenciais, como a gente vai poder discutir aqui. E, por fim, né, eu quero trazer uma discussão sobre alguma reflexão sobre o autoritarismo de Estado e democracia, e como é que isso se expressa em determinados tipos penais, como, por exemplo, a conhecida tríade de resistência, desobediência e desacato. E aí pensar um pouco esses tipos, tanto do ponto de vista dogmático, mas também em uma análise criminológica crítica aqui com vocês. Então, essa é o nosso panorama. Iniciando aí nossa introdução aos crimes contra a administração pública, os crimes contra a administração pública eles estão previstos desde da promulgação do nosso Código Penal de 1940, e mesmo antes dele, mas vamos focar nisso, né, para também a gente não ir tão longe, mas no Código Penal de 1940, os tipos eram bem mais enxutos. A gente tinha aí, eu trouxe para poder vermos aqui, 3 capítulos. Os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, os crimes praticados por particular contra a administração em geral e os crimes contra a administração da justiça. Essa era a estrutura original do Código. Ao longo dos anos, o Código ele foi recebendo uma série de adições, inclusive de capítulos. Então, a gente teve aí a adição de 3 capítulos. Nos anos 2000, os crimes contra as finanças públicas. Em seguida, em 2002, os crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira. E, por fim, bem recentemente, em virtude da revogação da Lei 8666, em 2021, entrou aí também o capítulo 2b, dos crimes em licitações e contratos administrativos. Então, esse aí é o nosso panorama de trabalho. E aqui eu estou pensando e propondo, né, como se a gente, né, estruturado em um curso de Direito Penal de parte especial, eu tivesse com os alunos uma série de aulas, em torno de 4 aulas, para pensar as questões. Essa aqui seria uma primeira aula, onde a gente tem essa oportunidade de ter esse panorama e refletir sobre determinadas questões que eu entendo como centrais para pensar os crimes contra a administração pública. A primeira coisa aí que a gente pode discutir é como esses crimes eles trabalham com uma noção bastante ampla de administração pública. Em alguns ordenamentos jurídicos, por exemplo, os crimes contra a administração da justiça eles vão estar em um outro tópico, né, na ideia mesmo de que a administração pública seria algo mais vinculado ao executivo, por exemplo. No nosso ordenamento, não, desde o início foi incluído aí crimes contra a administração da justiça dentro desse mesmo tipo. O bem jurídico penalmente tutelado nessa parte é a administração pública, Bittencourt vai colocar aí, particularmente em relação a seu próprio interesse patrimonial e moral. Claro que podem haver outros bens jurídicos a depender do tipo penal específico que a gente está trabalhando, mas esse é o bem jurídico, digamos, que meio que costura todo esse título. Como eu falei, acho que a primeira noção importante que a gente precisa se debruçar é a noção de funcionário público, já que ela vai organizar, o primeiro capítulo, a gente tem os crimes cometidos por funcionário público contra a administração, então o funcionário público como sujeito ativo, mas há um entendimento hoje razoavelmente majoritário de que esse conceito ele se espalha pelo resto do Código e eventuais outras legislações que tratem do tema. Então, crimes contra a honra de funcionário público, enfim, se deveria trabalhar com essa noção, é uma noção muito central. O tipo, que está ali no artigo 327 do Código Penal, ele vai ter um conceito de considera-se funcionário público para os efeitos penais que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função. O conceito ele não é regido pelo direito administrativo. Quem eventualmente gosta, trabalha com direito administrativo, sabe que, inclusive, o direito administrativo hoje nem usa mais o termo funcionário público. Então, de fato, até o
para os efeitos penais, ficou quase que ocioso, porque hoje em dia a noção funcionário público ficou meio restrita mesmo à parte do direito penal. É uma definição própria do direito penal e ela é bastante ampla, inclusive tendo se ampliado aí com essa inclusão nos anos 2000 do parágrafo 1º. É que para ser funcionário público, quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução da atividade típica da administração pública. Vamos pensar um pouco sobre o conceito. A primeira coisa é que, via de regra, a doutrina mais tradicional, né, chamemos ela assim, vai trabalhar o conceito de funcionário público muito por meio de exemplos. Né? Se vocês pegarem códigos penais comentados, manuais de parte especial, a gente encontra basicamente uma repetição do artigo 327. Então, funcionário público é aquele que, embora transitoriamente sem remuneração, enfim, né, venha a exercer cargo, emprego, função. E todos esses, né, se considera como funcionário público para fins penais. E trabalha muito a partir de exemplos. Então, quem é funcionário público em geral? Né, você encontra uma série de exemplos de quem seria e exemplos de quem não seria. Por exemplo, a conhecida noção de munus público. Munus público é aquela obrigação imposta por lei. Então, essas pessoas que, por um munus público, exercem algum tipo de função pública, não seriam funcionários públicos para fins penais. A gente tem dois exemplos aí, como o caso dos jurados e dos mesários, que a gente poderia pensar como abarcados por esse munus público e, portanto, pessoas que não seriam funcionários públicos. Mas a gente tem normas específicas que determinam que tanto jurados quanto mesários são também funcionários públicos para fins penais. Então, essa é a primeira coisa aí que a gente encontra na doutrina tradicional. E aí eu trouxe aqui, para trabalhar um pouco, um artigo publicado na RBC Crime, em 2014, que problematiza esse conceito pouco delimitado de funcionário público. Então, primeiro, o autor vai colocar que há uma tendência de supor o tipo como autoexplicativo, e ele vai chamar a atenção de que isso é não só na doutrina, mas também na jurisprudência, que também vai trabalhar com essa noção autoexplicativa, e uma noção também baseada em exemplos. Então, como se o artigo 327, por si só, dissesse o que é funcionário público ou não. E aí ele vai chamar a atenção do perigo disso. Porque, por exemplo, se considera, em teoria, para um funcionário público, todo empregado terceirizado, como, por exemplo, o servente que vai no chão da repartição, e aí você onera ele com uma série de prejuízos, digamos assim, ele passa a ser considerado funcionário público para fins penais, sem que a administração pública dê a ele qualquer contrapartida. Você exige dele uma fidelidade que a repartição pública, ele regra não dá. Em geral, esses trabalhadores terceirizados, especialmente dependendo do trabalho que exerce, estão em condições bastante precárias, enfim, a gente conhece a realidade que existe aí na administração pública de um modo geral em relação aos terceirizados. E aí o autor vai tentar propor algumas questões, por exemplo, que a mera afirmação de que o munus público, a função pública não se confunde com o munus público, não resolve. E aí uma análise crítica mesmo desse fundamento, do que seria essa separação. E além disso, o autor vai propor ainda que se averiguem as efetivas atribuições, por exemplo, do empregado terceirizado e do estagiário, antes de simplesmente afirmar que ele necessariamente é um funcionário público para fins penais. Então, só para a gente pensar aí alguma problematização. Mas isso aí é um artigo, uma proposta ainda extremamente minoritária, tanto do ponto de vista de jurisprudência quanto de textos doutrinários e tudo mais. A gente tem uma causa de aumento específica prevista no parágrafo 2º que diz que a pena será aumentada da terça parte quando os autores forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão de administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação. A lei expressamente excluiu as autarquias, mas há uma discussão na jurisprudência em torno de se o ocupante do poder executivo
ele exerce cargo de direção para fim de aplicação dessa causa de aumento. E a jurisprudência ela não é pacífica. A gente tem aqui, por exemplo, dentro do próprio STJ, com uma diferença aí de 1 ano entre os julgamentos, uma decisão, um acordo que vai dizer que o vice-governador não seria alguém a quem seria possível aplicar o parágrafo 2º, né, essa causa de aumento específica de dirigente, e, por outro lado, uma decisão que diz que ao governador sim é possível aplicar. Então, dentro de um mesmo órgão, a gente encontra aí posições divergentes. Em seguida, a gente encontra uma decisão do STF, mais ou menos do mesmo período, já dizendo que sim, o governador pode ser um sujeito ativo aí para a aplicação dessa causa de aumento especificamente. Então, a gente vê que, de fato, o problema apontado lá pelo artigo do Felipe Quandt, ele se estende para outras questões, né? A pouca definição de quem é funcionário público ou não, e uma simples reafirmação do que está escrito no artigo, seja no caput, seja no parágrafo 1º, seja no parágrafo 2º, não resolve necessariamente todos os problemas para que haja uma certa maior uniformidade das decisões e da compreensão mesmo sobre, né, enfim, quem é funcionário público para fins penais. Bom, seguindo, né, e aí avançando em relação ao nosso primeiro tópico, a gente entra numa discussão que eu chamei aqui de contextualização sócio-histórica dos crimes contra a administração pública. A primeira coisa, né, o que fundamenta os crimes contra a administração? É o princípio da separação entre esfera pública e esfera privada. Então, essa seria aí a distinção para Luiz Greco e Teixeira entre, né, o que daria como fundamento mesmo a existência desses crimes. E a relação entre o público e o privado no Brasil é uma coisa que a gente precisa explorar de uma forma um pouco mais detida, né? Porque aqui a gente tem, primeiro, né, uma longa história da escravidão, então 400 anos de uma escravidão legalizada e, portanto, de uma relação, inclusive do ponto do poder punitivo, privado, muito intensa, né, da forma como essas relações se organizavam. O patriarcado como estruturante mesmo das relações no Brasil, inclusive ainda hoje, como isso tem impacto na nossa relação, em relação também à punição privada e pública, e, enfim, né, as distinções e aproximações entre as esferas do privado e público, quando a gente está falando a partir da questão de gênero, e também, né, e aí pensando ainda dentro dessa perspectiva histórica, o coronelismo, né, como fundante aí de uma dinâmica que organiza o poder punitivo privado no Brasil, né, então, e como isso ainda hoje tem impacto se a gente olha para o campo, né, e como no campo as relações de segurança privada elas cumprem uma função central de manutenção dos latifúndios e tudo mais. Se a gente pensar, né, também nas cidades, o papel das seguranças privadas na proteção de comércios, por exemplo, né, enfim, também a gente, né, começa a perceber aí essa centralidade que essa relação público e privada está posta. Além disso, né, toda essa estrutura aí que articula essa forma como nos organizamos do ponto de vista da produção, enfim, né, como a gente organizou a nossa sociedade lá desde os primórdios, existe essa relação intensa e complexa entre o bem público e o bem privado, inclusive na esfera da política, né, em uma longa história de apropriações de bens públicos por sujeitos privados, digamos assim, no que foi interpretado, né, como essa categoria sociológica de patrimonialismo por uma série de autores. Mas aí é importante a gente só chamar a atenção, né, eu acho que é importante, primeiro, localizar o país que a gente está falando, é o nosso país, onde esses crimes contra a administração pública estão, mas só chamar a atenção que essa relação complexa entre o público e o privado não é uma peculiaridade, especificidade e exclusividade do Brasil. É que também é muito comum esse discurso que coloca um pouco, né, nos países em desenvolvimento
uma pecha, né, como se a gente tivesse uma lacuna de formação e que, por outro lado, os países desenvolvidos, eles não teriam problemas como corrupção e etc. Mas a corrupção é algo que estrutura as relações capitalistas, inclusive nos países de primeiro mundo, aspas, assim, né, digamos. Por exemplo, aí só para a gente pensar sobre isso, a pesquisa de Edwin Sutherland, de 1949. Sutherland é o autor que cunhou a expressão crime de colarinho branco. E Sutherland, ele estudou nesse período, na década de 40, uma série de práticas criminosas, enfim, ou não, né, ele estava ali tentando entender isso, das 70 maiores empresas dos Estados Unidos na época. E ele vai perceber que essas práticas criminosas, né, eram extensamente praticadas por essas empresas, mas não necessariamente lidas como tal, né, justamente porque eram as maiores empresas dos Estados Unidos. Ele mostra para a gente um pouco, né, que isso não é exatamente um problema de país em desenvolvimento, mas é uma questão mais complexa mesmo para a gente pensar. E especificamente sobre o combate à corrupção, né, é importante a gente pensar que é uma noção, uma questão que acompanha a nossa história já há muitos anos. Primeiro, existe uma premissa, em geral, né, dos argumentos de combate à corrupção, que colocam o corrupto e a pessoa que corrompe dentro de uma categoria moral, e não necessariamente uma discussão de desvio de comportamento daquela função que foi atribuída e como esse desvio, enfim, né, está ali parte das estruturas, mas uma noção mesmo que individualiza o problema. E isso é muito antigo, né? Eu trouxe aqui um trecho de um artigo de Raquel Biazon, que ela vai discutir, né, como, desde o governo Getúlio Vargas, Adhemar de Barros e a política do rouba mais faz, enfim, né, a gente tem aí na nossa história uma série de exemplos, e como, por exemplo, a ditadura civil-militar veio numa ideia de que iria acabar com a corrupção, e o que hoje pesquisas socio-históricas mostram é que a corrupção também estruturou esse período, embora fosse mais difícil de acessá-las, né, até pela baixa democracia, digamos assim, mas é algo que está aí compondo, né, não só a corrupção, né, como conduta, mas a própria ideia de combate a essa corrupção e isso ser uma questão, inclusive do ponto de vista criminal. Mas nos últimos anos existe uma diferença do lugar que esse combate passou a ocupar na nossa sociedade, nos discursos jornalísticos, enfim, que, né, a gente tem que falar dessa centralidade das grandes operações que foram o Mensalão e a Lava Jato, e no uso da lei e do direito como uma arma de guerra, no que ficou conhecido como lawfare. Sobre isso, sobre esse período específico, é importante colocar, né, como o judiciário e as agências de controle do Estado, de um modo geral, ganharam um papel muito importante que até então não tinha. Então, essa discussão sobre corrupção e combate à corrupção ao longo da nossa história não necessariamente tinha o judiciário como um ator tão central. E o judiciário, no nosso processo democrático, ele passa a ocupar uma centralidade que aí Engelman vai chamar de o árbitro das disputas entre o executivo e o legislativo. E, de fato, o judiciário se torna o receptor de demandas sociais mais diversas e se coloca como aquele que vai resolver essas demandas, né, inclusive esvaziando outros espaços, né, como a rua, né, como um espaço de disputa política e tudo mais. E aí, né, é importante pontuar que há, de um modo geral, uma premissa antigarantista dos movimentos anticorrupção. E isso não é uma exclusividade do Brasil, né? A Operação Mãos Limpas foi extensamente analisada, inclusive por Luiz Ferraioli, e uma série de autores do campo do garantismo, ou do campo, né, mais da crítica criminológica, problematizando essas operações, né, e como elas alimentaram uma série de flexibilizações das garantias processuais penais. E esses processos, eles implicaram em uma certa perda de cobertura para os sujeitos que não são os alvos preferenciais do sistema penal, mas isso não significa necessariamente que se instaurou uma contra-seletividade, né?
na realidade, o enfraquecimento das garantias penais e processuais penais prejudica os alvos privilegiados do sistema penal, os sujeitos de sempre, né, digamos. Então, por exemplo, isso aí se mostrou na decisão do STF sobre a possibilidade de execução antecipada da pena. Então, o STF, em 2016, decidiu pela possibilidade da execução antecipada da pena, dizendo aí, né, que limitando, de certa forma, o princípio da presunção de inocência, que está previsto na Constituição, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E o discurso, na época, inclusive proferido por alguns ministros, era de que esse artigo específico da Constituição, esse inciso, e a ideia, né, de que a pessoa só poderia cumprir a pena após o trânsito em julgado, teria aprofundado a seletividade. E que o que uma série de pesquisas depois mostrou, depois da aplicação dessa lei, depois dessa mudança de entendimento jurisprudencial, o que uma série de pesquisas, inclusive, por exemplo, da Defensoria Pública de São Paulo, mostrou é que a execução antecipada da pena, na realidade, se voltou contra os sujeitos de sempre. Então, quem foi o mais afetado, né, por essa possibilidade instituída pelo STF foram os alvos privilegiados do sistema penal, né, jovens homens negros. E essa situação, assim como outras, né, mostra como a seletividade do sistema penal, mais do que uma questão conjuntural, ela é estruturante no sistema. Por fim, né, a gente vê aí, né, dentro dessa contextualização, como a mobilização da corrupção ela foi muito central, especialmente nas últimas décadas, e muito no sentido de ocultamento de outras questões e conflitos sociais, ou a colocação da corrupção, e não é dizendo aqui que a corrupção não é um problema, né, não é essa a questão, mas colocando a corrupção como a causa de todos os problemas sociais do Brasil, inclusive a educação, a falta de educação, a falta de saúde, enfim, né, não como escolhas políticas, de onde é que o orçamento vai, por exemplo, mas como se o dinheiro está sendo drenado pela corrupção, e isso gera todos os problemas sociais que a gente tem, segurança pública, enfim. Então, a corrupção ela tem um lugar muito central, e por isso que eu quero seguir para o próximo tópico, que seria essa análise aí dos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e compulsão. Em uma primeira aproximação aí desses tipos, para a gente dar uma organizada e delimitada onde é que eles se inserem, como é que eles se relacionam. A corrupção passiva é o crime do funcionário público, né? Então, ele está lá no capítulo 1º, crimes do funcionário público contra a administração pública, que esse funcionário público solicita, então essa é a primeira conduta que a gente tem, recebe vantagem indevida em razão da função, ou aceita a promessa, e essa é a nossa terceira conduta aí, de tal vantagem. Então a gente tem esse funcionário público que solicita, recebe ou aceita a promessa de vantagem indevida em razão da sua função. A gente tem uma causa de aumento, né, se em razão da vantagem ou da promessa, o funcionário efetivamente retardar ou deixar de praticar um ato de ofício. Então, o que a gente tem aí é que, primeiro, o caput é um crime formal, né, ele se consuma com a mera solicitação, recebimento, o funcionário público ele não precisa fazer nada a partir disso. Mas, no parágrafo 1º, uma causa de aumento que é o exaurimento, né, dessa conduta. E, em seguida, uma forma privilegiada, né, que é se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência. Aqui o funcionário ele não recebe nenhuma vantagem, mas ele acaba cedendo ali a alguém que está numa posição hierarquicamente superior a ele, enfim, e deixa de praticar algo com infração de dever funcional. A gente tem essa forma privilegiada com a pena aí bem menor, né? Se vocês verem, 3 meses a 1 ano em oposição a 2 a 12 anos. Então vamos analisar aí esse tipo penal. Primeiro, é sobre se a vantagem precisa ser econômica ou não. A doutrina majoritária hoje tem entendido que não precisa, né, ser necessariamente a entrega de dinheiro, por exemplo, podem ser outros tipos de vantagem. Né? O oferecimento aí de uma série de benesses e outras coisas
que podem ser entendidas como essa vantagem imperdida. O tipo, e a gente vai ver aqui inserida a análise da corrupção passiva, o tipo ele não fala que é sobre ato de ofício. Então, esse recebimento da vantagem, ele é apenas em razão da função. Mas ele não necessariamente precisa ser, enfim, envolvendo aí para praticar ou deixar de praticar alguma coisa. Então, não só pelo tipo, a gente vai ver que a jurisprudência tem outro entendimento, mas pelo tipo, ele não precisa efetivamente praticar o ato, um exaurimento, parágrafo 1º, mas mais do que isso, nem precisa ser prometido ato de ofício nenhum. É apenas ali o funcionário que recebe uma vantagem entregue por um particular, solicita ou recebe uma vantagem em razão da função que ocupa. Essa vantagem pode ser visando conseguir algo mais para frente, por exemplo, ou qualquer outra coisa. Mas o tipo ele não tem essa delimitação a priori. O tipo de corrupção passiva é uma exceção à teoria unitária ou monista de crime. O que isso quer dizer? Que, via de regra, os crimes, todo mundo que concorre para a participação de um tipo penal responde pelo mesmo tipo penal, essa é a regra. Mas a gente tem exceções, por exemplo, um exemplo clássico é o crime de aborto, que você tem, por um lado, a mulher gestante ou a pessoa gestante que autoriza que alguém faça um aborto e a pessoa que o faz. Elas vão responder por tipos penais distintos. Já no caso de corrupção, a gente tem também uma exceção a isso. De um lado, a corrupção passiva, que é aquela praticada pelo funcionário público, e de outro, a corrupção ativa, que é a praticada por particular. Há uma discussão se haveria uma bilateralidade entre os crimes. Se aconteceu corrupção passiva, eu preciso necessariamente ter alguém sendo preso por corrupção ativa, ou respondendo, pelo menos penalmente, por corrupção ativa? Não necessariamente, não há bilateralidade. Isso é um entendimento majoritário na doutrina. Então, a gente tem aí que essa especificidade, de acordo com Greco Teixeira, gera um quadro curioso em que pode haver corrupção passiva sem haver corrupção ativa. Por exemplo, se o funcionário ele solicita e o particular não entrega nada, não faz nada. E aí, o tipo de corrupção ativa ele tem algumas diferenças importantes que a gente vai ver agora. Ele tem aí oferecer ou prometer vantagem indevida ao funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então, aqui a gente já tem uma diferença fundamental. Por quê? Assim, a fundamentação na doutrina, por exemplo, tentando explicar essa diferença, vai falar que o funcionário público ele tem um dever de moralidade, que ele não pode ficar aceitando coisas em razão da sua função, se beneficiando dessa função, da posição que ele ocupa e tudo mais, já que ele é um representante da administração pública. Mas o particular, por outro lado, não tem esse dever para com a administração a priori. O que ele não pode é oferecer ou prometer vantagem para determinar o funcionário público a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então, a gente tem essa diferença e a gente vai ver um pouquinho o que é esse ato de ofício, porque ele é um elemento muito central, inclusive na jurisprudência. Então, a primeira coisa, como eu falei, o tipo de corrupção passiva não traz a alimentar ato de ofício, ao contrário da corrupção ativa, perdão, ali pelo erro, da corrupção ativa. Então, em Bittencourt, por exemplo, no manual dele de parte especial, para a configuração do crime de corrupção ativa, exige-se que o ato cuja ação ou omissão é pretendida esteja compreendido nas específicas atribuições funcionais do servidor público visado. Então, a gente tem aí esse ato de ofício. Mas, hoje, doutrina e jurisprudência têm entendido a corrupção passiva como uma mercância de ato de ofício. Então, o tipo, ele não fala em ato de ofício, mas a jurisprudência, ela acabou se consolidando em entender, ir por um caminho de compreender que esse ato de ofício, ele seria necessário. Então, por exemplo, um caso paradigmático sobre isso é o julgamento APN 307, que tinha como réu os mais famosos aí, Fernando Collor e PC Farias. O STF entendeu ali que a corrupção passiva ele seria meio que o oposto, o reverso da mesma moeda do crime de corrupção ativa. E que, portanto, se um exige o ato de ofício,
também para o outro seria necessário. E eu precisaria verificar a título de que, né, essa pessoa está recebendo, enfim, essa vantagem para a realização de ato de ofício, que ato, enfim, né, essa foi a primeira delimitação importante aí pelo STF. Já no julgamento do mensalão, alguns anos depois disso, né, já nos anos 2010, os ministros, de um modo geral, apesar de as decisões dos ministros serem um pouco confusas sobre o tema do ato de ofício, de um modo geral, eles não dispensaram a necessidade desse ato de ofício. Mas, de certa forma, eles flexibilizaram um pouco o entendimento. Né? Em que sentido? Que bastaria que esse ato de ofício fosse uma prática potencial ou em perspectiva, dispensando não só a efetiva realização, mas uma caracterização mais delimitada de que ato seria esse. Então, né, o autor do mesmo artigo que a gente analisou em relação ao funcionário público, ele vai falar o seguinte: imputar-se alguém a oferta de dinheiro a um parlamentar para que esse genericamente apoie os projetos de interesse do governo é bem diferente de imputar-se a oferta de dinheiro para que o parlamentar vote em determinado sentido. Então, são duas situações diferentes. E o STF flexibilizou o entendimento sobre ato de ofício, entendendo que, nesse caso, bastaria, né, esse oferecimento de vantagem, no caso era dinheiro mesmo, então nem houve uma discussão, né, sobre se a vantagem precisa ser econômica, nada disso, mas para que o parlamentar, de forma genérica, apoiasse projetos do interesse do governo. Não precisava ser para um voto determinado, de certa forma, enfim. Então, a gente tem aí essa discussão. E aí, um outro elemento importante aqui para a gente pensar é sobre o crime de concussão. Né? Se há todo esse debate, se a corrupção passiva ela é ou não o reverso da corrupção ativa, e de certa forma, né, eles com certeza têm uma relação muito próxima, ainda que um possa existir sem o outro, né? A gente tem, por outro lado, o crime de concussão, previsto aí no artigo 316 do Código Penal, que diz o quê? Esse também é um crime específico do funcionário público, mas bem diferente da corrupção ativa. E por quê? Porque aqui, da corrupção passiva, perdão. Por quê? Porque aqui ele fala em exigir para si ou para outra, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Então, em a gente tem aquele funcionário público que solicita, né, ou recebe, mas solicita, entra em mais proximidade aí com exigir. Exigir, ele tem um outro lugar. E aí, nesse caso, no caso de crime de concussão, a gente não poderia falar em um outro lado de corrupção ativa, porque nesse caso, o particular, ele em realidade seria uma vítima de um funcionário público que exige uma vantagem, né, enfim, em geral, para fazer ou não fazer algo, embora o tipo ele também não fale sobre esse ato de ofício, né, fala apenas em razão dela. Então, na concussão, o particular ele figura como essa vítima de uma exigência indevida do funcionário público. Aqui também, obviamente, o bem jurídico protegido principalmente é a administração, a administração pública também é vítima, mas o particular também é vítima. E aqui não há qualquer tipo de acordo entre funcionário e particular, mas sim uma exigência. O tipo, ele inclusive não exige a ameaça de mal determinado, basta um temor genérico que a autoridade inspira. E aí, né, se teoricamente parece fácil, né, distinguir exigência de solicitação, a realidade prática em geral demonstra que isso é mais complexo, né, se houve na prática uma solicitação ou uma exigência. E aí aqui eu trouxe um artigo de duas autoras, Scalcon e Araújo, que trabalharam uma análise, um estudo de caso específico sobre, né, um caso que começa com uma acusação de corrupção ativa e passiva, né, então uma denúncia inicialmente sobre isso, e que termina com uma absolvição em relação à corrupção ativa e, posteriormente, uma acusação dos funcionários públicos de, em realidade, terem feito uma concussão. E aí, ao longo dos interrogatórios, né, que elas analisam a partir do processo, vai se vendo que o que se inicialmente pensou que era uma solicitação e, portanto, um acordo entre particular e funcionário público, na realidade, havia aí uma exigência. E como se descobriu isso? Por meio das falas dos particulares, né, que o
por exemplo, o fiscal deu a entender, né, que se não houvesse o pagamento, não haveria a emissão da guia. Então, de certa forma, colocou como uma exigência aí a possibilidade de que esses particulares acessassem algo que era o seu direito. E aí tem uma diferença que as autoras vão chamar a atenção, e embora o título não fale sobre isso, mas elas vão colocar como uma diferença que pode ajudar a distinguir concussão de corrupção passiva, é saber, né, se existe um direito já constituído, que nesse caso havia, esses particulares, eles queriam uma norma do apídice para poder construir um prédio, se não me engano, alguma coisa assim, ou se está se falando de um direito que sequer poderia se constituir no futuro. Então, no primeiro caso, o particular quer acessar um direito que ele tem e o funcionário público coloca um obstáculo para isso, exigindo aí o pagamento de uma vantagem. E, de outro lado, a gente tem uma situação do particular que ele quer um direito que ele não faz jus, né? Então, nesse caso, não dá para pensar nele como uma vítima, né? Ele também estaria acordando, e aí sim daria para se pensar em um caso de corrupção ativa e passiva. Mas só para a gente pensar um pouco. E aí, por fim, eu quero discutir com vocês essa ideia, né, enfim, reflexões sobre autoritarismo do Estado e democracia a partir da criminalização da resistência, desobediência e desacato. A primeira coisa é apresentar um pouco, né, as noções de Estado de polícia e Estado de direito, que Zaffaroni e o professor Nilo Batista vão trabalhar no direito penal brasileiro, que é o seguinte, né? Eles são modelos ideais, né? Então, portanto, eles existem no plano das ideias, digamos assim, né? Eles não existem de forma pura na realidade, mas que a gente tem o seguinte, de um lado, para o Estado de polícia, o modelo submissão à lei é sinônimo de obediência ao governo, e no Estado de direito, submissão à lei é acatamento a regras anteriormente estabelecidas, né? Então, eu tenho o Estado de direito e o Estado de polícia como estados ideais e que, nas sociedades concretas, eles coexistem, né? Então, se a gente analisa as sociedades concretas, elas vão apresentar características dos dois modelos e essas características vão estar em maior ou menor expressão, a depender da relação aí entre esse Estado de polícia e esse Estado de direito, né? Da submissão às leis previamente estabelecidas ou, né, essa submissão a uma obediência ao governo de forma mais, digamos, imperativa, enfim. E, nesse sentido, essa tríade, resistência, desobediência, desacato, ela aparece como crimes que são muito centrais para a gente pensar nessa discussão. Eles também estão lá, né, nos crimes do particular contra a administração pública, né? Então, a gente vai fazer uma análise detida aí desses tipos penais. Mas eles são muito mobilizados em processos, por exemplo, de criminalização de movimentos sociais e criminalização de manifestações populares. É muito comum a gente ver pessoas respondendo, enfim, né, em inquéritos policiais, sendo indiciadas, por exemplo, ao fim dos inquéritos, por esses 3 delitos, que inclusive são incompatíveis, né, de certa forma, a gente vai discutir eles aqui. E, né, pensar uma discussão se esses delitos eles são de fato compatíveis com o Estado democrático de direito, né, e os limites disso. O primeiro desses crimes, como eu falei, que estão lá na parte dos crimes do particular contra a administração, a gente tem o crime de resistência. O que é a resistência? Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário público competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena 2 meses a 2 anos. No parágrafo 1º, uma situação também de exaurimento, né, se o ato, em razão da resistência, não se executa, a gente tem uma forma qualificada. E, por fim, né, o parágrafo 2º vai dispor aí que as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Esse parágrafo 2º, inclusive para mim, ele explicita que se o problema é a violência, né, e claro que né, se um determinado funcionário público está ali atuando em nome do Estado, né, num ato legal,
e ele é agredido, né, um oficial de justiça que vai fazer a penhora de um bem, enfim, ele é agredido, né, obviamente poderia ser aí uma vítima de uma lesão corporal, ou o que quer que seja. E de fato ele pode ser, né, porque o crime, inclusive, permite a dupla imputação. O crime permite a dupla imputação. A primeira coisa é que a resistência a ato ilegal, ele não é crime. Então, a legalidade do ato é elementar do tipo. Por exemplo, uma resistência a uma busca pessoal ilegal. Mas isso é muito difícil na prática de sequer ser discutida, porque a própria noção de busca pessoal ilegal ela é muito frágil, né? Então, o que é uma busca pessoal ilegal? É quando não há justificativa para que, por exemplo, aquele policial proceda à busca pessoal, mas a gente tem a noção, por exemplo, de atitude suspeita, né, que justifica uma série de buscas pessoais, enfim, né, a maior parte das buscas pessoais se inicia com essa justificativa e que é plenamente aceita pelo judiciário. Então, o que é uma busca pessoal ilegal na prática? Né, pensando aí para além da discussão mais teórica do direito. Isso é uma questão. E aí, como essa resistência a ato ilegal, ela fica muito difícil da gente poder pensar a concretização dela na prática. Em seguida, né, colocando aí, né, que essa resistência sem ameaça ou violência também não é crime. Por exemplo, a fuga de um flagrante não constitui necessariamente resistência, pode ser aí uma situação apenas se houver violência ou ameaça, claro, mas não havendo a fuga do flagrante não é por si só o crime, não configura o crime de resistência. É importante dizer, né, que o particular que supostamente comete esse delito, ele precisa ter consciência e intenção de resistir àquele ato legal, né? Então, por exemplo, a pessoa que é perseguida por policiais à paisana, não sabendo que se tratam de policiais, e resiste a isso, ela também não necessariamente estaria aí dentro do tipo de resistência, com as mesmas ponderações que eu trouxe em relação à questão do ato legal e ilegal. E o parágrafo 2º, como eu falei, ele traz essa previsão expressa de concurso, em caso de lesão corporal ou homicídio, sendo que vai absorver a ameaça e as vias de fato. Importante a gente chamar a atenção é que no Brasil, historicamente, se consolidou esse lugar dos autos de resistência, como essa forma jurídica da política de morte do Estado brasileiro. Hoje, os autos de resistência não são mais assim chamados, né, por uma orientação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que determinou que se chame de mortes por intervenção de agente do Estado, mas a Corte não determinou apenas a mudança de nome, né? Obviamente, a Corte ela determinou que cesse a prática, né? E isso a gente está vendo aí com o processo recente de julgamento da DPF das favelas, por exemplo, é uma discussão que vem acontecendo no Brasil a passos lentos, considerando que a gente já está há mais de 30 anos numa democracia instituída. Em seguida, o crime de desobediência. O que é isso? Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Aqui não precisa ter violência, ameaça. Aqui, inclusive, pode ser, esse crime ele pode se realizar, pode se consumar por meio da omissão. Então, qualquer desobediência à ordem legal de funcionário público implica aí na prática desse tipo penal. É preciso, né, claro, que esse particular, o agente desse crime, dessa conduta típica, conheça a condição de funcionário público de quem emite a ordem, né, esse é o primeiro ponto. A ordem ela precisa ser legal, né, mas também com a mesma série de problemas que a gente pode levantar aí sobre isso. E um ponto importante é que a resistência e a desobediência são crimes que são diferentes e impossibilitam o concurso. Né? Ou a pessoa desobedeceu a ordem legal, sem violência, sem grave ameaça, ou resistindo com violência e ameaça, essa desobediência vai ter que ser absorvida, né? Senão a gente tem um bis in idem. A desobediência, como eu falei, ela pode ser omissiva ou comissiva. E esse crime, ele só deve ser aplicado, né, se não houver nenhuma previsão de sanção de natureza civil ou administrativa aí prevista para essa desobediência. A gente tem também alguns tipos especiais de desobediência. Desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito, no artigo 359 do Código Penal, né, que é um caso bem específico. A desobediência, né,
que seria o descumprimento de medida protetiva de urgência da Lei Maria da Penha, que agora virou um tipo penal autônomo, e ainda é importante a gente trazer aqui uma discussão sobre a desobediência e o direito de não se autoincriminar. Não constitui desobediência o réu que cala, né, num interrogatório, por exemplo, o réu que se recusa a participar de uma audiência, enfim, de uma reconstituição de delito. Isso tudo aí está dentro da vedação à autoincriminação, que a gente tem no Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo, que o Brasil é signatário, há uma determinação expressa em relação a isso. Por fim, né, já chegando aqui ao nosso último tipo penal, que é o de desacato. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dessa, pena de 6 meses a 2 anos. O núcleo desacatar aqui, ele significa desrespeitar, ofender, menosprezar a função pública daquele funcionário, né? Então, no exercício da função ou em razão dela. O tipo exige um dolo específico de desacatar, né? Então, se há uma crítica, por exemplo, isso constituiria uma atipicidade. Bittencourt vai falar que tem que ter uma vontade deliberada de desprestigiar a função pública. Se há uma pluralidade de funcionários ofendidos no mesmo contexto, a gente também tem que falar aí de um crime único. Sobre esse tipo especificamente, existe uma longa discussão na Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque o desacato ele não é um crime exclusivo do Brasil, é uma conduta típica muito comum nos países da América Latina, e a Corte Interamericana já tem algum acúmulo de decisões no sentido de que esse crime ele é anacrônico, né? Que nos estados que se dizem democráticos de direito, não haveria que se falar nessa distinção, nesse tratamento desigual entre os funcionários públicos e os particulares, né? Porque em relação aos funcionários públicos existe esse lugar desse menosprezo à sua função, que implicaria num tipo penal autônomo, que inclusive, né, entre outras coisas, pode violar a liberdade de manifestação e expressão das pessoas, de crítica aos funcionários públicos, ao Estado e tudo mais. A gente tem essa decisão aí do STJ, inclusive, num sentido de chamar, né, tanto a discussão que tem na Comissão Interamericana, mas também o que está no Pacto de São José da Costa Rica em relação a isso. Mas essa decisão ela não foi consolidada pelo Pleno do STJ. Então, por enquanto, é uma decisão, digamos, mais isolada aí sobre o tema. Bittencourt, sobre isso, né, no manual dele de parte especial, vai fazer uma discussão aí sobre democracia e despotismo, né, os limites aí dessa democracia que admite, né, por exemplo, o crime de desacato, que é esse sobre o qual a gente tem uma maior quantidade de debate a nível internacional, inclusive. Bom, isso aqui era um pouco que eu queria discutir com vocês. Ao final, as referências que eu utilizei na preparação da aula, né, não são necessariamente referências para que os alunos leiam todas, mas eu sempre gosto de, nas aulas, colocar as referências que eu efetivamente utilizei, porque eu sei que existem alunos que, de repente, têm um interesse específico sobre aquele tema. E aí eles podem acessar o que foi, né, discutido e tudo mais, enfim, e proativamente, inclusive, buscar os textos, os livros, os artigos que foram trabalhados. Era isso, gente. Agradecer aí. Muito obrigada. É isso. Obrigada, professora. Tá boa. Eu sei que tem. Tá bom. Bom, Tudo memorial. Não, tudo que você preparou, você já botou. Vai para fora. Agora só preciso tirar o pendrive. Eu vou no banheiro. 5 minutinhos, a gente ouve a próxima. Não, já tudo. Deixa eu... Você quer que pegue o... É isso. Eu tô com o meu olho ardendo, não sei se é... Eu acho. Ar-condicionado. Pode ser, tá ressecando, né? Tinha uma que fechava pra descer.
Suzana aqui, que era presidenta do Schmidt. Se for orientando, dá, carinho. Tudo bem? É madrinha de casamento. Orientadora maravilhosa. Ela é.